Muito bem, queridos. Nós estamos desenvolvendo, já essa é a nossa terceira semana, nós estamos desenvolvendo um estudo, não é bem um estudo, mas enfim, estamos mergulhando um pouquinho mais profundo na palavra, na questão daquele texto que Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, do versículo 10, eu penso, a seguir, versículo 10, aonde fala da nossa batalha espiritual. Entende? Então, nós queremos trabalhar um pouquinho na questão da armadura. E nós estamos fazendo para não deixar assim, não cancelar o contexto, porque é um estudo, e é muito importante a gente ir para o texto já com algum preparo, né, com alguma base. Então, vamos ver se hoje a gente consegue, eu penso que já entrar em algumas palavras específicas do texto, mas eu quero retornar uns minutinhos para nós criarmos a nossa base para hoje. Nós já dissemos aqui de que quer você queira, quer você não queira, nós cristãos, nós estamos envolvidos em uma batalha. Nós estamos envolvidos em uma guerra. E eu disse aqui também, nós temos que cuidar para não colocar muita ênfase nessa questão dessa batalha e não, assim, sabe, levar tudo para esse sentido dessa batalha, porque a batalha é real, a batalha é ferrenha, a batalha é uma batalha vital e é uma batalha intermitente, não tem tempo, não tem tréguas, viu? Então é muito importante nós sabermos que nós estamos em batalha, de que nós somos alvos, entendeu? Nós somos alvos nessa batalha, o negócio é nos conquistar e essa batalha não tem tréguas, é real, não existe tréguas nessa batalha. Nós vimos também, na semana passada, que o básico para a vida cristã, para uma vida cristã, ou então para um ministério eficaz. Mas vamos deixar como vida cristã, vamos trabalhar assim como cristão em um plano geral. A eficiência, o sucesso de uma vida cristã é estar, irmã Ana Cláudia, preparado. Estar preparado. Aliás, Efésios, esse texto de Efésios, ele nos convida a esse preparo. Ele nos orienta para esse preparo. Então é importante que nós saibamos, irmãos, de que nós estamos, se você sabe que você vai, por exemplo, para uma pescaria, você, no mínimo, vai levar um anzol, alguma isca, enfim, eu não sei de que tipo de pescaria que você vai fazer, mas você vai preparado para pescar. Se você vai para um aniversário, você vai preparado para uma festa de aniversário. Se você vai para a sua escola, você vai preparado para a escola. E então, Paulo, nesse texto, ele declara, e de uma forma panorâmica, nós podemos entender que o sucesso de uma vida cristã é estar preparado. O básico para a vida cristã eficaz é o preparo. Nós precisamos estar preparados. O crente despreparado se torna o crente derrotado, que procura servir ao Senhor em sua própria sabedoria e poder e força. Então, a força da vida cristã é exatamente a dependência de Deus, sendo forte no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz isso exatamente isso é uma questão de eu estar preparado. Pastor Joy Nobre, ele disse, irmãos, de uma forma muito, muito bendita, muito, muito orientadora nessa terça-feira, de que nós queremos, existem dois tipos de crentes no Getsemane. Viu? Existem dois tipos de crentes no Getsemane. E hoje, irmãos, nós temos um tipo de crente que ele fez,
que ele citou foi os que dormem no Getsemane. Dormem. Então, tem muita gente dormindo no Getsemane. E ele tirou, é claro, aquela questão de Jesus, quando Jesus foi para o Getsemane, e lá no Getsemane, numa batalha tremenda, que chegou até mesmo a suar gotas de sangue, não é mesmo? E os discípulos, naquele mesmo Getsemane, naquele mesmo lugar, um tiro de pedra de distância, dormindo. Então, é uma questão de estar despreparado. E o despreparo, irmãos, às vezes eu boto às vezes para não me assenhorar, não é? E não assumir uma verdade que às vezes pode não ser plena. É falta de conhecimento. Não conhece aonde que está, não sabe o que está fazendo, não sabe a que veio, não sabe para onde está indo. Essa falta de conhecimento nos faz dormir. Então, Paulo, ele deixa muito claro nisso, não é mesmo? O sucesso do ministério está no relacionamento e na minha intimidade com Deus. É isso que decreta o meu sucesso, é isso que decreta as nossas vitórias. Eu gosto muito de um comentarista, de um pastor que pregava muito, pastor Lloyd Jones. Já ouviram falar dele? Pastor Lloyd Jones, não perca, os seus livros, enfim, são muito elucidativos e muito orientadores. Ele traz, com relação a isso, irmãos, um comentário da seguinte forma: os filisteus sempre foram inimigos dos israelitas, da nação israelita. Sempre. Sempre foram inimigos. O que determinava que o filisteu, a nação filisteia, tivesse algum domínio sobre Israel, ou vice-versa, não era o poderio do filisteu. Não era o poderio da nação filisteia. Não é que eles tiveram um novo general, não é que eles conseguiram contratar uma artilharia mais pesada, não. O que determinava o domínio da Filistia sobre a nação israelita era o relacionamento de Israel com o Deus Jeová. Eles relaxavam, eles dormiam no Getsemane, a Filistia dominava sobre eles. Você pode ler o livro de Juízes, que fica muito claro nos inícios dali, quando começava o juizado de um dos juízes. Olha, Israel pecou, Israel fez o que era mal, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, e vai por aí afora. Então, trazendo isso para nós, fazendo uma comparação entre nós e o Israel de Deus e o nosso inimigo, irmãos, o nosso sucesso, as nossas vitórias sobre o inferno, sobre Satanás e as suas astutas ciladas, é o meu relacionamento, irmã Andréia, com Deus, a minha intimidade que eu tenho com Deus. Efésios coloca isso. É para isso que Paulo diz, é para isso que Paulo coloca esses versículos aqui nessa batalha espiritual. Qualquer outra força provará ser impotente. Contra o inferno, para esse tipo de batalhas, irmãos, não tem sobrenome, não tem filho disso, não tem filho daquele, não tem dinheiro, não tem poder, não tem sabedoria, não tem teologia, não tem nada. É a minha intimidade com Deus que determina a minha autoridade. Quando você vê um polícia, e agora mesmo quando nós estávamos vindo para cá, o polícia sai do carro, levanta a mão e o tráfego na Broadway para. Não é ele. Se tirar ele ali, o budget, o símbolo, o distintivo dele, pronto, ele perde a autoridade. É quem está por trás, é quem ele representa, é quem o colocou ali, não é mesmo? A lei do estado de Massachusetts. É isso que está por trás daquele policial ou daquela policial. Muito bem, nossa própria força nunca é o suficiente para se opor a Satanás.
E nós temos que entender, e nós estamos falando de preparo para essa batalha, nós temos que compreender muito bem. Nós vamos ver hoje, vamos identificar o nosso inimigo. Nosso inimigo é Satanás e os seus demônios. Nesse contexto aqui, nós temos outros inimigos, não é? Mas nós vamos falar sobre Satanás e os demônios. Me escapou aqui Nossa própria força nunca é forte o suficiente para se opor a Satanás. Sim. Nós temos que aprender que nessa questão da nossa luta com Satanás, irmãos, é uma luta, eu disse isso, e aqui nós vamos entrar já para esta semana, é uma luta, é um jogo de cartas marcadas. Eu disse bem assim. Sabe o que é um jogo de carta marcada? É um jogo que já está ganho, não interessa como vai ser. O final todo mundo sabe. É um jogo de cartas marcadas. A Bíblia descreve muito bem quem é Satanás e tal, e o dragão, aquela questão toda e tal, e ele ruge como um leão. Nunca se esqueça desse como, que esse como é muito importante. Ele ruge como um leão e tá. Mas na minha ótica, irmãos, Satanás é uma serpente com a cabeça seriamente, pastor Wilson, danificada, ferida. Esse é Satanás. Uma serpente ou um ser que lá na cruz do Calvário foi obrigado a pôr a cabeça aqui e Jesus Cristo pisa em sua cabeça e a fere de uma forma, uma ferida séria. Ele é ferido na cabeça. E nós somos vitoriosos em todas as lutas, irmãos. Em todas as nossas lutas. Deixa eu te dizer isso para que você entenda bem isso aqui. Mesmo que você perca, você é vencedor. Isso é importantíssimo para o cristão saber que ele entra nessa luta e ele vai ter que lutar, mas é uma luta vencida. É uma luta ganha. Não é por você. Você não ganha a luta. É Jesus Cristo que já ganhou essa luta, que já ganhou essa batalha. Nós somos vencedores. Nunca nós iremos empatar, irmãos. Se dizer que você empatou ou se dizer que você perdeu, é porque tem o nosso relacionamento, a nossa força, o nosso poder o nosso arsenal está vazio. Na nossa própria força, nunca é forte o suficiente para se opor a Satanás. Mas quando nós somos fortes no Senhor, até um pouquinho de força é o suficiente. É o suficiente. Paulo diz assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é a quantidade de força que temos que é importante, apenas a sua fonte. Não é a quantidade, não é o tanto que você sabe da Bíblia, não é o tanto que você... Sabe, irmãos, você pode ter certeza do que eu vou te dizer. O diabo sabe muito mais de Bíblia do que se juntar nós todos aqui. Ele dá um show de Bíblia, entendeu? Agora, aplicar a Bíblia e ter o autor da Bíblia no coração, aí faz toda a diferença. Muito bem, então hoje, tudo isso aqui nós já falamos, eu só coloquei isso para nós termos uma base, para nós entrarmos hoje. Como é que nós somos fortes no Senhor? Porque o comando de Paulo é esse: sede fortes no Senhor. Nós não lemos o texto, lemos? Nós lemos o texto? Não lemos o texto, então vamos ler o texto. Está aqui. Efésios 6, do capítulo 10, Efésios 6, do versículo 10 a seguir, diz assim. Acharam? Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em casa, você olha bem essa questão aqui, o que Paulo diz assim, sejam fortalecidos.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual também podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Muito bem, é esse texto que nós estamos desenvolvendo. Agora deixa eu me colocar aqui novamente. Aqui está. Como é que nós nos fortalecemos? Como é que eu me torno forte? Não é mesmo? Lembre-se que nós estamos aqui nos preparando para essa batalha. E é importante que nós saibamos como é que eu fico forte. Como é que eu me fortaleço? E essas questões de ser forte, eu nunca me esqueço da minha mãe. Não vou esquecer dela nunca, não posso, né? Mesmo que ela esteja na glória. Quando ela olhava assim para nós, e todos nós, irmãos, todos os 14, nós passávamos aquela fase de crescimento e tal, de engordar e de pegar peso, que naquela época tinha que ser gordo, né? Esse menino está magro. Ela olhava, esse menino está magro. É Sadol. Sadol, elixir biodado, aquele óleo de rícino. E o tal do sal amargo. Todos eles, irmã Ana Clara. Emulsão Scott também, esqueci. Era tão ruim aquele emulsão Scott. Tudo isso para quê? Para dar esses bitelos que nem o pastor Samuel, que vocês vão ver agora no domingo, se ele vier no culto. Entendeu? Eu tinha um irmão, o pastor Antônio, agora que ele fez um traquejo na comida lá, ele está um pouquinho menor, mas para ele entrar na porta, ele tinha que passar aqui meio que de lado, de tão bitelão que estava. Um dia minha mãe olhou, esse menino está necessitando de alguma coisa. E aí então ela fazia aquelas coisas dela lá, não é? Vai lá na construção e pega 2 quilos de prego e ferve e bota dentro de um garrafão de vinho, deixa o vinho ferver e todo dia daqueles assim, pá! Parecia o Hulk, transformou-se. Fortalecer. Então, sabe, irmãos, aí come carne para isso, come o feijão para aquilo, come o arroz para aquilo. Fortalecer. Como é que eu me fortaleço no espiritual? Para cada tipo, para cada alvo do seu fortalecimento tem uma fonte. Como é que eu me fortaleço do Senhor? Como é que eu me fortaleço na força do Senhor? Como é que eu me torno forte? E Paulo, volta e meia, está dizendo isso. Para Timóteo, ele disse, meu filho, te fortalece na graça. Como é que eu me fortaleço nessa questão? Qual é a fonte? O que eu tenho que fazer? Então eu quero passar alguns. É claro que eu não quero concluir, não. Eu só quero dar alguns que me veio à mente e tal. Mas se você tiver, nos ajude. Nós estamos aqui para aprender. E isso faz o nosso culto de quinta-feira ímpar. Você participa junto conosco. Na minha ótica, a primeira questão que me vai fazer ficar forte, pastor Daniel, pode ser que eu esteja equivocado, mas o primeiro, na minha ótica, é eu reconhecer que eu estou fraco, que eu sou fraquinho. É reconhecer que o que eu tenho, o que eu sou, é insuficiente.
Quando cai essa fichinha e quando eu assumo a minha pequenez e a minha dependência, eu já estou dizendo, Senhor, sozinho não dá. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Sem a tua ajuda, Senhor, não é? Mais ou menos como disse, olha, Senhor, se tu não vai com nós, nem nos faça sair daqui. Não movo o meu pé se você não for conosco. Então, quando nós reconhecemos que nós somos fraquinhos e que nós dependemos, como uma criança depende do seu pai, como uma criança depende, enfim, do progenitor ali e tal, o pai da mãe, nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Quando nós reconhecemos, aí então já é um ponto forte para que o Senhor nos fortaleça. Amém? Reconhecer isso. Reconhecer isso. Quando estamos fracos, finalmente percebemos que não estamos chegando a lugar nenhum, ou não estamos fazendo nada. Nós precisamos, irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque às vezes nós nos acostumamos com a nossa vidinha. Nós nos acostumamos com a nossa vidinha. Nós nos acostumamos com as nossas perdas. Nós nos acostumamos com a nossa fraqueza. Não, o nosso normal é ser fraco. E nós precisamos, muitas das vezes, sabe, o Paulo diz nesse mesmo capítulo, um pouco à frente, você tem que examinar, olha aqui, para onde é que está dando esse teu caminho? Onde é que você vai chegar nesse passo? Examina aí o teu caminho. Dá uma olhadinha no espelho, não aquele que reflete a tua imagem, aquele que não reflete a imagem. Olha para a palavra de Deus e vê como é que você está aí na figura, como é que você está no trem. Eu estou indo, está normal isso? É normal essa minha vida é uma vida de cristão? Eu estou indo para algum lugar? Eu estou fazendo alguma coisa? Irmãos, nós fizemos isso com quase tudo. Eu concordo que tem pessoas que não fazem mesmo. A minha finança está indo bem? Eu vou conseguir fazer alguma coisa? Eu vou conseguir chegar nos meus alvos, nos meus projetos, nas minhas conquistas? Nós fizemos isso com o nosso dinheiro, nós fizemos isso com os nossos sonhos, com as nossas faculdades. Por que não fazer isso com a nossa vida espiritual? Eu estou conseguindo algum êxito? Eu estou melhorando? Amém? Quando nós saímos do caminho, quando nós paramos, não sei, realmente eu preciso, realmente eu dependo, realmente eu não consigo, Senhor, eu não sei, Senhor, eu dependo, Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda. Então, Deus começa a trabalhar. Vamos ler aqui, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 e 10. Está gravando? Eu precisava de um diácono para que alguém lesse. Quando alguém lê, um diácono para levar o microfone. O Miguelzinho já tem um ali. Era bom que tivesse mais um lá atrás. Segunda carta aos Coríntios. Quem encontrou? Aqui o pastor Daniel? Aqui. Vamos começar pelo general. Almirante. General é no exército. Desculpe, pastor. Sem ofensas. 2 Coríntios 12, 9 e 10, não é, pastor? Sim. Diz assim a palavra de Deus. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Pastor, para nós contextualizar, pode ler o 8? Para que entendamos um pouquinho melhor o texto. O 8. O 8. Bom, no 7 ele está falando que estava orando sobre para poder... Muito bem, vamos com o 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então me disse, a minha graça te basta. Olha. E ele conclui falando... Bota o 8 para nós aqui, o 7, digo. Bota o 7 para nós, só para nós desenvolver. E para que eu não me ensoberbecesse, sabe? Para que não me exaltasse, para que eu não me jactasse, para que eu não pensasse mais do que eu devia de mim. Irmãos, isso aqui é Paulo falando. Esse Paulo era tremendo, hein, pastor Wilson? Esse Paulo era tremendo. Irmãos, se Paulo diz isso, e aqui ele está relatando dele mesmo. Sabe? Não, Paulo, tu não precisa mais nem orar, tu não precisa mais nem jejuar, porque você é o the best. Mas para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que foi-me posto um espinho na carne, não é? Um mensageiro de Satanás e tal. Paulo ora para que esse espinho, não sabemos o que é, fica mais complicado nós especular, então deixa assim, não se sabe o que é. Fica mais complicado, porque... Enfim, era isso. Não especule. Tinha um espinho, tinha um mensageiro de Satanás. Sempre para... você é o Paulinho. Paulinho significa pequeno. Você é Paulinho. Você não é Paulão, não. Você é Paulinho. Paulão está lá em Everett. Aquele é o... Você é Paulinho. Nunca se esqueça. E aí Paulo se incomodou com isso. Sabe de uma coisa? Eu vou resolver essa parada. Eu vou orar e Deus vai fazer. Mas Deus não fez como Paulo queria. Paulo, a minha graça te basta. E aí então Paulo aproveita e já debulha, não é mesmo? Então eu quero mesmo ser fraco. Então eu quero ser mesmo humilhado. Porque quanto mais pisado, mais forte eu me torno. Nós estamos pegando aqui, nesse texto todo, nós estamos trabalhando. Qual é o nosso trabalhar aqui agora? Nós estamos no estudo bíblico. Hello? Nós estamos o quê? Vendo como é que nós nos tornamos fortes. Como é que eu me torno uma fortaleza? Como é que eu me fortaleço nessa graça, no poder de Deus? Como é que eu me fortaleço? Como é que eu me torno um cristão forte? Como é que eu faço? Então, a primeira questão está aí. Não pensar além daquilo que convém. E nem pensa aquilo que convém também. Para não correr risco nenhum, viu? Nem pensa o que convém. Eu aprendi com os professores, falsa modéstia é pecado. Mas fica perto disso. Fica perto disso. Viu? É muito importante. Filipenses 4:13, o mesmo Paulo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o naquele. Eu posso sim, eu faço sim, eu venço sim, mas naquele, com ele na minha frente. Lembra da palavra de Davi quando ele foi encontrar com Golias? Que isso seja um refrão no nosso coração. Eu vou contra ti, em nome de Deus. E pá, aquela questão toda. Amém? Olha o que o próprio Jesus, diz lá em João 15, no versículo 5, a parte B. Sem mim. Você sabe o que quer dizer nada no grego? É nada. É nada. Natanael está ficando, depois que ele veio para a Denim Life, ele melhorou muito. Nato, velho. Tá mandando até no grego, viu? Esse menino. Sem mim, nada. Esse nada quer dizer tudo no português. No nosso estudo aqui. O que é nada? Esse nada é tudo. Nada é tudo.
nem levantar da cama de manhã. Davi diz que nem do meu sono eu me desperto se tu não quiseres. Aqui é na minha versão. Mas ele quer dizer exatamente isso. Nada. Esse nada no grego é tudo. E no nosso português é nada. Mas no nosso português é tudo. Não consigo fazer nada. Tudo para mim é impossível. Se a graça de Deus não estiver sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida, irmãos. Sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa graça que envolve um indulto. Essa graça que envolve um Zequinha. Você sabe o que eu quero dizer Zequinha? É o Zequinha, aquele Zequinha indulto. Para fazer o nome dele por extenso. A assinatura dele por extenso é assim, ó, ele arrasta o polegar na tinta. Mas na graça, mas no poder. Eu tenho uma imagem na minha mente, no meu coração. Sabe aquelas imagens que marcam desde a sua adolescência, da sua infância, irmã Ana Cláudia? Não faz muitos anos atrás, né? Uns 15, vamos botar 20, né? Olhe bem, nós chegamos, eu já contei isso aqui, mas é que fica, irmãos, eu quero mostrar para você o que é essa graça, o que é essa graça contra a força do homem. Nós chegamos um dia do culto, à noite, chegamos em casa, devia ser umas 11 horas da noite, mais ou menos. Todos já estavam na cama, o meu pai sempre tomava alguma coisa quente, um chazinho quente e tal, e ali rapidinho, e nós fomos para a cama, domingo à noite, e de repente, porque à noite fica mais fácil do som se propagar, chegou lá em casa uns barulhos e tal, umas coisaradas toda, e pega, e corre, e grito e tal, uma coisa de louco. Aí nós levantamos tudo e fomos para a janela. É na casa daquela senhora. Ficou, daqui a pouco, o giroflex da polícia e tal, aquela questão toda. Uma meia hora, mais ou menos, mais tarde, chegou alguém lá em casa. Bateu na porta. Meu pai foi lá ver quem era. É aqui que mora o pastor Lemos? Sim. Ele está em casa? Sim, sou eu. Pastor Lemos, estão chamando o senhor ali, assim, assim, assim. Mas já a polícia não está querendo ir lá. A polícia está lá, mas só está cuidando. E nós já fomos até ali, naquela outra, ali tem, onde mora aquele senhor da Igreja da Cruz, do sininho, e ele disse, mandou vir aqui. Ele mandou vir aqui. Aí o meu pai disse, tá bom, pode ir que eu já vou lá. E o meu pai foi, e nós fomos atrás. Aquele carreirinho. Irmãos, nunca eu vou me esquecer disso, nunca. Conforme o pai foi se aproximando da casa, o bicho que estava lá dentro da garagem da casa começou a urrar de uma forma horrível. E barulho de vidros quebrando e tal. Ele chegou no portão da casa. Pastor Silvio, levantou aquela mão de velho, enrugada. Em o nome de Jesus, sai dele. Voltou para casa e nós ficamos, daqui a pouco o rapaz saiu lá de dentro, andando. Graça. É isso. Quando eu falo de uma pessoa, de um Zequinha, meu pai era um Zequinha. 2º ano escolar. É contra isso, irmão, é contra essa força que nós lutamos. É nessa batalha que Paulo se refere, que não é com sangue e nem com carne. Não é contra o sangue e a carne. É contra os demônios.
é contra o próprio Satanás. Que eu tenho que depender inteiramente, irmãos. Todos os dias eu preciso da dependência dessa graça. Eu preciso da dependência desse poder. Eu dependo de Deus. E o que eu dependi ontem foi para ontem. Eu preciso buscar a minha dependência diária. 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 O pão, isso, é por isso que eu quero que você fale, porque isso enriquece. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão que fortalece, que dá o vigor, que dá a força. Esse pão do céu, esse maná do céu. Vamos colocar assim. Amém? Dentro desse mesmo contexto, dentro desse mesmo tema, uma outra questão, irmãos, que nós nos fortalecemos em Deus, e agora eu quero assim mergulhar um pouquinho mais fundo, olha aqui. Espere que o Senhor te fortaleça. Espere no Senhor. Você nunca vai chegar atrasado se você esperar por Deus. Você nunca vai chegar atrasado se você esperar por Deus. Se você andar no momento de Deus. Se você for para onde Deus está dirigindo. Se você fizer aquilo que Deus quer que você faça. Irmãos, a conduta de Israel no deserto, em partes, ela ilustra a nossa jornada. Não é, sabe, é uma figura. Aí, é claro, nós não podemos parar em detalhes, em coisinhas, tal. Mas, espiritualmente falando, tem muita coisa que representa, sim, a nossa caminhada nesse deserto aí de lágrimas, enfim. Nesse mundão de Deus. Entende? O povo só podia caminhar quando a nuvem ou quando a coluna de fogo tinha que aguardar. Tinha que aguardar. Então, como é que eu me fortaleço? Como é que, sabe, irmão? Porque às vezes o fortalecer não é forte, é não perder, é não errar. Quando eu não erro, quando eu não gasto dinheiro de uma forma equivocada, quando eu não gasto as minhas energias de uma forma equivocada por causa de um erro, abri a porta, entrei onde não devia ter entrado, tomei um caminho que não, sabe? Espera por Deus. Peça a orientação de Deus. Eu vou, eu fico, entendeu? Eu não estou dizendo aqui para comprar um sapato. O sapato você vai lá, devolve e tal, enfim. Mas existem questões que o teu fortalecimento, que o teu sucesso vai depender do mover da nuvem. Se você está me entendendo, diga amém. Vai depender da nuvem. Vai depender da coluna de fogo. Aguarde, espere pelo Senhor. Eu quero que você coloque para mim aí, moço, irmão, quem é que está aí no som? Rodrigo, bota para mim aí, por favor. 1 Samuel 26 e o 25. Eu quero colocar aqui porque eu quero mostrar para você essa questão. Esperar no Senhor, confiar no Senhor, depender do Senhor. Espere que o Senhor fale, espere que o Senhor te oriente. Espere pelo Senhor. Já repeti aqui várias vezes. E cabe mais uma vez aquela palavra que eu disse aqui do T.D. Jakes. Nunca abra a porta. Nunca abra a porta. Porque se você abrir a porta, você vai ser o responsável em mantê-la aberta. Espere Deus abrir a porta. Espere Deus abrir a porta. Porque quando Ele abrir a porta, ou aquela porta, ou essa porta, Ele será o responsável em manter a porta aberta. E Ele diz, a porta que eu abro,
ninguém fecha. Ninguém ali é nada. Ninguém ali é tudo, ninguém mesmo. Nenhum demônio, nenhum poder fecha a porta que Deus abre. Ele disse isso. Então, é uma maneira de eu ser forte. É uma maneira de eu ser forte, de eu acertar, de eu, queimar as minhas energias no momento certo, queimar os meus dolinha no lugar certo, na coisa certa. Isso também é se tornar forte. Não é? Isso também é se tornar forte. Olha aqui o que é que Deus. Então disse Saul, isso aqui é Saul e Davi, irmão. Saul era o rei, você conhece a história. Saul era o rei. E Saul estava procurando matar Davi, porque Saul sabia que Davi iria tirar o reino, o reinado sairia dele. Ele seria o último, o primeiro e último da família, e entraria o Davi. É claro, Saul se enveredou lá por um caminho, enfim, e queria matar Davi. Aqui é uma conversa entre Saul e Davi, que Davi passou muito perto de Saul, e e eles estão falando de um monte para o outro monte. Um está aqui e o outro está lá. E aí eles estão falando, conversando entre si. E o resultado da história é isso aqui, no capítulo 20, versículo 25, do capítulo 26 de 1 Samuel. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Mas Davi estava ligado, né? Davi estava ligado. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Bota o versículo seguinte, que esse versículo é o primeiro versículo do capítulo 27. Olha esse porém. Olha que interessante essa palavra porém. O que esse porém aqui quer dizer? Esse porém, ele une os dois textos, é uma continuação do texto anterior, mas de uma forma contrária, negativamente. Era a mesma coisa que se colocar assim, ó. Mas Davi, porém, consigo mesmo. Sabe aquela palavra que diz, no que eu disse no domingo, no seu coração? É isso aqui. Davi, porém, disse no seu coração. Davi. Irmãos, Davi era o homem de Deus, escolhido por Deus. Olha o que Davi disse. Davi consigo mesmo disse. Olha o que Davi disse. Pode ser que algum dia esse Saul me pega. Um dia eu vou dar uma bobeira. Sabe o que Davi está dizendo? No seu coração, essa sorte vai acabar. Eu estou indo, irmãos, eu só estou pegando o iceberg e estou levantando um pouquinho para você ver um pouquinho mais no fundo. Porque o que Davi diz aqui é o que está no coração de Davi. Se você olhar um pouquinho mais fundo, Davi está dizendo assim, ó, essa minha sorte, camarada, vai acabar. Pode ser que um dia eu levante com o pé esquerdo e o Saul me pega. E se eu der bobeira, o Saul me mata. Eu tô indo muito longe na minha... Um dia a minha sorte vai mudar. E o Saul vai me pegar. E se ele tiver chance, ele não vai fazer como eu fiz, não. Ele vai me matar. Disse Davi, porém, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada, pois. Irmãos, olha que coisa interessante que Davi está dizendo. Davi está desdizendo tudo o que Deus fez na vida dele. Volta o versículo seguinte. Nada, olha irmãos, nada, pois, volta um pouquinho aqui para nós aprofundar só um pouquinho mais. Nada,
tem nada melhor, nada, pois, melhor, agora muda, para mim, do que fugir para a terra dos filisteus. Irmãos, sabe quem eram os filisteus? A turma do Golias. A turma do Golias. Daqui, irmãos, daqui, com essa decisão, o que nós estamos pegando aqui? Qual é o nosso ponto do estudo bíblico? Como é que eu me fortaleço no Senhor? Primeiro, declara-se fraco, declare-se um dependente, declare-se um necessitado da graça. Segundo, espere a orientação de Deus. Espere Deus se mover. Espere o sinal verde de Deus. Não toma uma atitude séria na tua vida que pode dar um ré para trás, grande demais, sem ter pelo menos um amarelinho de Deus. Porque daí Deus não pode também, né? Não, estava amarelo, Senhor, não estava verde. Mas não estava vermelho também, entendeu? Tem argumentos. Tem argumentos. Agora, o que Davi fez? Nada há melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me perseguir. Irmãos, quem é que estava guardando Davi? Quem é que colocou as mãos sobre a cabeça de Davi? Quem é que escolheu Davi? Quem é que guardou Davi até aqui? Mas Davi está dizendo que foi sorte. Um dia isso vai acabar. Um dia eu bebo um vinho a mais, dou uma bobeira aí, ele bang. Daqui, irmãos, desse texto aqui, vai entrar aquele texto que está lá, que nós conhecemos como o ataque de Ziclac. Lá na frente você vai ver. E aí quando Davi chegou, eu vou pular aqui já algumas bem à frente. Davi chegou em casa, no seu lugar, que os filisteus, porque Davi era bom de lábia, aquela questão toda e tal, foi lá, ganhou a confiança. Irmãos, o rei dos filisteus chegou a dizer assim, ó, esse cara vai viver sempre para mim. Um rei escolhido, Wilson, um rei escolhido por Deus, desde a sua tenra idade, servindo a um rei filisteu, e o rei filisteu pega tanta confiança. Davi se embrenhou tanto com esse povo, de que o rei diz assim, ó, esse cara vai me servir sempre. O Davi chegou a entrar no exército para combater contra Israel. Homem do céu, o que é isso? Sabe aquela linha que Deus dá às vezes? Para mim e para ti? Deus já fez isso contigo? Deu linha. Eu só quero ver até onde que ele vai. Daqui, irmãos. E aí está lá, está escrito assim, ó, de que quando Davi chegou, e o povo chegou, tal, aquela questão toda, e os homens choraram, Davi chorou amargamente, e não sei o quê, e papapá, e sabe da coisa? Vamos matar Davi, vamos apedrejar Davi. Quando Davi viu o risco que a vida dele estava correndo, a Bíblia diz, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Sabe o que Davi fez, irmãos? A Bíblia não diz, mas na minha versão você pode ler tranquilo. Está lá escrito assim, ó. Davi foi para o joelho. Davi pediu perdão a Deus. Eu tomei uma decisão errada. Eu confiei nos meus caminhos. Eu confiei na minha força. Eu confiei na minha lábia. Eu confiei na minha espada. Eu quis fazer o meu futuro. Senhor, me perdoa. Esse fortalecimento que a Bíblia diz que Davi buscou no Senhor, é que Davi caiu a fichinha. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Caiu a ficha. Espera pelo Senhor.
Fale com o Senhor. Peça a paz de Deus no teu coração. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, e nós estamos num caminho errado, a menos que você esteja tão crônico e que não consegue mais identificar a voz de Deus, sai daí. Volta para lá. Não é esse o caminho. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu tenho. Não é esse o meu plano. Yes. Espera no Senhor. Peça pelo Senhor. Peça orientação de Deus. Para que você não dê um passo em falso. E a queda não seja muito pesada. Porque se nós pegarmos um caminho errado, irmãos, nós vamos ter prejuízos. E quando sou eu que pago, ainda tudo bem. Pior é quando é um pai de família que carrega a esposa e filhos para trás e dá aquele desastre na família. Que está com muita falta de pai, de família. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Continuamos na quinta que vem. Em nome de Jesus. Continuamos na quinta que vem. Não temos muita pressa. Graças a Deus. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Como é que eu me fortaleço para essa batalha? Pastor Silvio, chega aqui. Como é que eu fico forte para essa batalha? Como é que eu tenho a garantia da minha vitória, mesmo antes de eu entrar nessa batalha, nessa guerra? É depender do Senhor. Saber que você é fraquinho. Saber que você não é nada. Saber que você é um pincel, é uma ferramenta. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Quem trabalha é Deus. Quem ganha é Deus. Quem vence é Deus. Quem faz é Deus. Quem dá vitória é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Te fortalece nesse Deus. Seja forte nesse Deus. Beba dessa água que sai dessa fonte. Em o nome de Jesus.